Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 131. A forma semelhante a um peixe de Kizami passou pelo corpo de Obito, mas Obito rapidamente retaliou, girando e alcançando o ombro de Kizami. Kizami, cuidado. Se ele te agarrar, você será arrastado para a dimensão Kamui. Deidara gritou sua voz aguda de urgência. Relaxa, não sou tão fácil de lidar, respondeu Kizami com seu tom distinto e confiante cortando o caos. Com um movimento rápido, ele convocou um enorme tubarão aquático, que investiu contra ele e Obito forçando Obito, cuja mão já estava roçando o ombro de Kizami, a permanecer intangível para evitar ser puxado para dentro de sua boca. A água rodopiante se fechou, uma torrente repleta de incontáveis tubarões e criaturas de argila correndo de um lado para o outro. Deidara franziu a testa ligeiramente. Kamui estava muito quebrado. Não é de se espantar que, na história original, Obito tenha ficado com um Rinnegan, apesar de ter acesso a dois. Dois Rinnegans eram formidáveis, mas Kamui combinado com apenas um Rinnegan era quase invencível. Sem o contrapeso Kamui de Kakashi, Obito era quase imbatível. Ataques contínuos para superar seu limite de intangibilidade não eram mais viáveis, especialmente agora que sua força aprimorada pelo Rinnegan o tornava uma ameaça ainda maior. Se quisesse, Obito poderia simplesmente alternar entre Kamui e Uchiha Tensei indefinidamente, tornando um verdadeiro pesadelo. Já não tem mais opções, zombou Obito. Se for esse o caso, deixe-me mostrar uma coisa. Vamos começar quebrando essa irritante prisão de água, certo? Obito juntou as mãos, seu chakra aumentando ameaçadoramente. Super Uchiha Tensei. A enorme esfera de água expandiu-se violentamente antes de explodir, enviando torrentes como um dilúvio dos céus. A onda de choque devastou tudo ao redor. Embora Deidara e os outros estivessem a uma distância considerável, ainda assim foram atingidos pelo impacto, como se tivessem sido atingidos por uma parede invisível. Parecia que seus órgãos poderiam se romper. Deidara, no entanto, conseguiu evitar ferimentos graves ao transformar rapidamente parte de seu corpo em argila para absorver o golpe. Depois de forçar o grupo a recuar, Obito rapidamente fez sinais de mão e bateu a mão no chão. Jutsu de invocação. Uma série de criaturas enormes se materializou. O cão do inferno, o caranguejo gigante, o camaleão, o rinoceronte, a centopeia, o touro e um pássaro grotesco. Cada um deles aprimorado pelo Rinnegan com uma força muito além do normal. Isso é um problema, murmurou Deidara, estreitando os olhos. O chefe não pode retomar o controle dessas invocações? Kizami, agora de pé e com a boca sangrando levemente, olhou para Nagato. Tendo dissipado sua fusão com Sameada, ele parecia exausto, mas intacto. Seu corpo resistente resistia ao Super Uchiha Tensei melhor do que a maioria. O rosto de Nagato corou levemente, o constrangimento tingindo sua expressão normalmente estoica. Agora não. Minhas habilidades com o Rinnegan estão focadas em manter a batalha do Tendo. Não consigo tomar o controle das invocações daquele homem misterioso no momento. Problemático, murmurou Kizami. Sou durão, mas até eu tenho limites, sabia? Deixa comigo, disse Deidara com um tom confiante. Minha arte não é só para exibição. Com um floreio ele cuspiu uma massa de argila, moldando-a em uma massa irregular. Jogando-a no chão, ele a infundiu com chakra, e ela começou a se expandir rapidamente, transformando-se em uma monstruosidade do tamanho de uma montanha. O tamanho era impressionante, ele fazia até mesmo as bestas com cauda parecerem anãs, erguendo-se como um colosso imponente no campo de batalha. Deidara, o que é isso? Kizami ficou boquiaberto, incapaz de esconder seu espanto. Minha obra-prima, montanha de carne reforçada C3. Deidara ofegou levemente, suas reservas de chakra significativamente reduzidas. A criatura de argila tinha um nome apropriado, seu tamanho e poder lembravam a estátua demoníaca do caminho exterior, embora menor que o próprio 10 caudas. Com um estrondo estrondoso, um dos enormes tentáculos da montanha de carne atacou, lançando o cão do inferno pelo ar. Mais tentáculos se estenderam, envolvendo o rinoceronte, a centopeia e o touro, prendendo-os firmemente. Então, com uma série de movimentos grotescos, Montanha de Carne revelou 3 enormes aberturas em seu corpo. De dentro lançou enormes projéteis de argila, cada um semelhante a uma bijudama, diretamente nas invocações capturadas. Bum, bum, bum. As explosões destruíram as invocações em um instante, reduzindo-as a cinzas. Que monstruosidade é essa? Os olhos de Obito se arregalaram em choque enquanto ele imediatamente se preparava para agir. Super Bancho Tenin. As invocações restantes avançaram em direção à Montanha da Carne, com Obito usando a força gravitacional de Bancho Tenin para interferir em seus movimentos. Levante-se! Rugiu Obito com as veias saltando nas têmporas enquanto levava seu Rinnegan ao limite. A titânica montanha de carne começou a rolar pelo campo de batalha, seus tentáculos se debatendo descontroladamente, mas incapazes de manter a precisão sob o ataque implacável de Obito. Jutsu de Shuriken de papel. Estilo água, onda cortante de água. Konan e Kizami lançaram ataques para quebrar a concentração de Obito, mas Deidara não se intimidou. Nunca subestime minha arte. Deidara sorriu, fazendo um sinal com a mão. Montanha de carne, erupção vulcânica. Com o estrondo baixo, a montanha de carne inchou ameaçadoramente. Pequenas aberturas surgiram por todo o seu corpo, liberando rajadas de gases de alta temperatura e ondas de choque, criando um efeito semelhante ao de uma erupção vulcânica. A força explosiva desencadeou uma onda devastadora de destruição por todo o campo de batalha. O rosto de Obito escureceu ao ser forçado a cancelar sua técnica e recuar para a dimensão Kamui.
As invocações restantes não tiveram esse luxo, foram aniquiladas, obliteradas pela erupção catastrófica. Droga, esse pirralho está melhorando rápido demais. Observando o campo de batalha repleto dos restos de seu ataque cuidadosamente planejado, Óbito cerrou os dentes. Com determinação implacável, ativou seu trunfo, formando uma pequena esfera negra como breu em suas mãos. Capítulo 132. Liberação de água, pilar de formação de água. Kizami rapidamente fez sinais de mão, invocando uma coluna de água imponente para se proteger. Ele já havia se queimado 2 vezes naquele dia, uma terceira vez não estava nos seus planos. Deidara, por outro lado, assentiu em sinal de aprovação. Nada mal, murmurou ele. O ataque de erupção vulcânica era essencialmente uma versão aprimorada do lança-chamas de um Charizard. Graças ao corpo mais espesso, ele podia suportar muito mais pressão interna, liberando explosões muito além das capacidades de um Charizard. O ataque de agora, embora um pouco menor em escala do que um Super Shinra Tensei, continha significativamente mais poder destrutivo. Isso não é bom. Eles se esforçaram ao máximo. De repente, a voz gélida de Conan cortou a tensão. Deidara olhou para cima, estreitando os olhos ao avistar uma pequena esfera negra pairando no céu. No momento em que ela bloqueou o sol, um zumbido sinistro ressoou pelo ar. Uma força gravitacional avassaladora surgiu. Até a montanha de carne, cujo corpo maciço mal se movera sob o Banshouten aprimorado anteriormente, agora estava sendo lentamente atraído para o céu. Dizem que a lua foi criada pelo sábio dos 6 caminhos usando essa técnica. A voz de Óbito ecoou, cheia de confiança. Embora eu esteja longe do nível do sábio, selar alguém como você será suficiente. Todos foram puxados para o céu, lutando contra a atração implacável. De pé sobre um fragmento de entulho, Itachi permaneceu calmo. Líder, ele chamou com a voz firme. Você conhece essa técnica. Existe alguma maneira de combatê-la? A expressão de Nagato se obscureceu. Há pouco tempo, ele vinha usando essa mesma técnica contra outros. Agora a situação havia se invertido. Há 2 maneiras de quebrar isso, explicou Nagato gravemente. 1. Atacar diretamente o conjurador para forçá-lo a cancelar a técnica. 2. Destruir o núcleo com um ataque poderoso. Mas, ele fez uma pausa, olhando para cima. Dada a força do inimigo, mesmo 3 bestas com cauda disparando o Bijudama simultaneamente podem não ser suficientes. Deveria redirecionar seu foco de volta para o caminho Deva? Sacrificar-se por Yaiko era uma coisa, mas abandonar seus companheiros? Ele suportaria tamanho egoísmo? Se o fizesse, Yaiko jamais o perdoaria mesmo na vida após a morte. Assim que Nagato hesitou, a risada de Deidara quebrou a tensão. Líder, você está me subestimando. Explosões são minha especialidade. Deixem isso comigo. Concentrem-se apenas em se proteger. Deidara enfiou a mão na bolsa de barro e tirou uma pequena estatueta branca. Tinha uma cabeça pontuda, base arredondada, asas e feições simplistas, uma boneca de barro rudimentar. Estrondo. A boneca se expandiu até o tamanho de um prédio de 2 andares, avançando em direção ao núcleo do Shibaku Tensei. Espera aí, não foi a mesma coisa que você usou contra Yagura e o Três Caudas? O número 18 não foi? Kizami lembrou. Deidara havia derrubado tanto a besta com cauda quanto seu Jinchuriki com aquele ataque. Não exatamente. Essa era a versão padrão. Esta é aprimorada, 3 vezes mais poderosa. Deidara ergueu a mão direita, formando um sinal com 2 dedos. Da última vez, você disse que era 10 vezes o poder de um Bijudama. Então agora é 30 vezes, gritou Kizami, com a voz cheia de descrença. Itachi, tenha cuidado. Kizami alertou enquanto o número 18 aprimorado de Deidara se aproximava do núcleo do Shibaku Tensei. A arte é uma explosão, declarou Deidara, elevando a voz com fervor. Ha! Uma luz ofuscante rompeu, irradiando um calor inimaginável. O mundo ficou branco e cada fragmento do núcleo do Shibaku Tensei vaporizou-se instantaneamente. As temperaturas ultrapassaram 1 milhão de graus, aniquilando tudo ao redor. Liberação de água, grande onda explosiva de água em colisão. Kizami convocou 3 paredes de água sucessivas, mas elas evaporaram em segundos. Até o Susanoo de Itachi quase desmoronou sob o ataque implacável da onda de choque. Finalmente, o rugido ensurdecedor os alcançou, fazendo seus tímpanos tremerem e seus ouvidos sangrarem. Desorientados, o grupo despencou no chão. Embora abatidos, sobreviveram e por pouco. Deidara, você está louco! Kizami gritou amparando Itachi ferido. Achei que todos nós íamos morrer. Deidara coçou a cabeça timidamente. Desculpe por isso. Não esperava que fosse tão poderoso. Sua própria audição estava comprometida, e ele precisaria de atenção médica para se recuperar. Óbito, parado à distância, recuou instintivamente para a dimensão de Kamui. Emergindo cautelosamente, observou a terra queimada. Árvores, grama e tudo que era inflamável haviam sido incinerados. A terra parecia um inferno. Nem isso funcionou, murmurou Óbito, recuando para um vórtice rodopiante. Continuaremos com isso outro dia. Do outro lado do campo de batalha, Juuki havia tomado conta do corpo de Bi, preparando-se para disparar um Bijudama. A explosão anterior lhe soara familiar, mas não havia tempo para pensar nela. O inimigo estava enfraquecendo. Com o apoio do Raikage, a vitória estava próxima. Shinra Tensei. O Bijudama foi desviado, e Raikage avançou com um golpe rápido como um raio. Nagato fez uma careta, sabendo que não se recuperaria a tempo de contra-atacar. Sua força estava diminuindo e os tempos de recarga estavam aumentando, um sinal lamentável de que suas habilidades estavam em declínio.
No momento em que o desespero se aproximava, uma árvore enorme irrompeu do chão, protegendo o caminho Deva. Raikage recuou com os olhos arregalados de choque. Liberação de madeira, ele exclamou. Jiuki repetiu o sentimento, ainda mais atordoado. Liberação de madeira? Do chão emergiu uma figura vestida com uma capa preta adornada com nuvens vermelhas. Rastejando para a frente de 4, uma cauda metálica balançava atrás dele. Líder, sua força é decepcionante, sibilou Iruko, com a voz grave. Você vem se gabando há tempo demais, e agora olhe para você. Talvez seja a hora de renunciar. Do lado oposto, Idan avançou, com sua foice pendurada no ombro. Talvez eu devesse assumir. Pelo menos tornaria as coisas mais emocionantes. Kakuzu seguiu com seus olhos verdes e brilhantes. Não, deixe comigo. Eu cuido das finanças da organização direito enquanto estiver aqui. Capítulo 133. Reforços. Era hora de recuar. No entanto, foi uma pena que não conseguiram salvar Yujito. O Raikage pensou sombriamente consigo mesmo. Recuem, rugiu o Raikage. Tentando correr, Idan avançou com a foice erguida, mas antes que pudesse acertar um único golpe, o Raikage o mandou voando para trás a uma velocidade muito superior à sua. Embora a resistência do Raikage tivesse diminuído devido ao combate prolongado, ele ainda estava muito além do alcance de Idan. Idan, sua força não é nada comparada à de um verdadeiro guerreiro. Você é completamente inferior, comentou Kakuzu, olhando para Idan esparramado a seus pés. Calha a boca, Kakuzu. Se você é tão durão, por que não tenta? Você também acabaria destruído, retrucou Idan, levantando-se. Ótimo. Liberação de fogo, grande chama. Liberação de vento, palma da vendaval. Os dois desencadearam um jutsu combinado de fogo e vento, queimando uma vasta área do campo de batalha enquanto chamas avançavam em direção ao Raikage. O Raikage, envolto em sua armadura de relâmpagos, nem sequer vacilou. Ele avançou pelo inferno, arrancando um dos corações de Kakuzu com um único e devastador golpe. Rápido, muito rápido. Kakuzu mal registrou o ataque quando percebeu que a mão do Raikage havia perfurado seu peito. Felizmente, graças à sua técnica do medo do rancor da terra, ele sobreviveu. Caso contrário, teria acabado. Droga, Kakuzu. Você sempre se gabou de ter lutado contra o primeiro Hokage antigamente, mas agora nem consegue lidar com o quarto Raikage. Você estava só inventando? Ou está me dizendo que esse cara é mais forte que o próprio Deus Shinobi? Idan zombou, finalmente percebendo que Kakuzu talvez estivesse exagerando em seus feitos. Cala a boca, Idan. Kakuzu retrucou, recuando para se distanciar do Raikage. Seu orgulho estava sendo ferido. Caramba! Por que algo como Edo Tensei existe neste mundo? Kakuzu, com seu medo do rancor da terra e 5 corações, você pode usar todas as 5 naturezas de chakra, mas matá-lo ainda é uma tarefa trivial para mim, disse o Raikage, olhando com desdém para seus oponentes. Idan, com sua estranha imortalidade e rituais de sangue, você seria mortal se conseguisse romper minhas defesas. Mas isso não vai acontecer. E você, Sazori da Areia Vermelha, conhecido como o maior mestre de marionetes do mundo ninja, mesmo com suas marionetes humanas e a liberação magnética do terceiro Kazekage, você não consegue acompanhar minha velocidade. O Raikage avaliou as habilidades do trio com desprezo. Se não fosse pelo líder da Akatsuki e seu Rinnegan, esses 3 não seriam páreo para ele. Sem falar no fato de Killer Bee estar bem ao lado dele. A velocidade era simplesmente avassaladora. Isso lembrou do quarto Hokage, Minato Namikaze. Naquela época, as 4 grandes nações não podiam fazer nada para enfrentá-lo, não porque não pudessem lutar contra ele, mas porque não conseguiam capturá-lo. O Raikage não era tão rápido quanto a técnica do deus voador do trovão, mas sua defesa e poder de ataque excediam em muitos de Minato. Este será o seu fim, declarou Sazori, dando um passo à frente com Iruko. Ao contrário de Kakuzu e Idan, ele não era de aceitar insultos sem reclamar. Depois de anos aprimorando sua arte, ele havia se tornado muito mais forte. Liberação de madeira, técnica de corte. Iruko havia sido aprimorada com as células de Hashirama e como era uma marionete, não havia risco de reação celular. Na verdade, a integração a tornou ainda mais durável. A velocidade imensa do Raikage fez com que os enormes espinhos de madeira errassem completamente o alvo. Após um rápido desvio, ele investiu direto contra Iruko. Sazori não conseguia igualar a velocidade do Raikage, mas conseguia prever seus movimentos. Nuvens espessas de gás venenoso saíam da boca de Iruko, seguidas por incontáveis espinhos brotando de sua superfície. Sazori esperava que essa defesa semelhante à de uma tartaruga lhe desse tempo. Mas, infelizmente para ele, seu oponente era o Raikage, um brigão obstinado. Prendendo a respiração, o Raikage ignorou os espinhos completamente, desferindo um soco forte diretamente em Iruko. Estrondo. O chão sob Iruko rachou como uma teia de aranha com a força do golpe do Raikage. No entanto, as costas de Iruko estavam completamente ilesas. Suas defesas foram fortemente reforçadas e com o poder adicional da liberação de madeira, ele poderia até resistir a uma Bijudama, exceto talvez aquelas do 8 ou 9 caudas. O braço direito de Iruko se transformou em um conjunto de garras, cortando o Raikage. Mas num piscar de olhos, ele já havia recuado para sua posição inicial. Droga, mano. Você disse para recuar, mas ainda está aqui lutando. Eu vou ser morto. Seu idiota. As reclamações de Killer Bee ecoavam lá de cima enquanto ele lutava contra Tendo, caminho Deva. Vamos, ordenou o Raikage finalmente. Com os reforços inimigos, ficar mais tempo seria acabar com a própria vida. Banshou Tein. A atração gravitacional de Tendo agarrou Killer Bee, tentando arrastar o 8 caudas de volta. Opressão relâmpago, golpe horizontal. O ataque do Raikage interrompeu o jutsu de Tendo, forçando Nagato a mudar para o Uchiha Tensei. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Um enorme dragão de madeira se enrolou em volta do 8 caudas, prendendo-o firmemente. Nada bom.
Liberte-se ou estamos ferrados. Gyuki gritou ansiosamente. Esmagamento torcido do Oito Caudas. Sob o controle de Killer B, o Oito Caudas se enrolou em uma forma semelhante a um pneu, rolando furiosamente até conseguir se soltar. Então, sem hesitar, disparou em direção ao horizonte. Minha liberação de madeira ainda não é forte o suficiente? Murmurou Sasori, irritado. Deixar o inimigo escapar arruinara completamente sua entrada dramática. Vamos reagrupar meu corpo, instruiu Tendo. Então, líder, você veio aqui pessoalmente e só conseguiu capturar o Duas Caudas. E quase morreu no processo. Zombou Idan, com um tom cheio de sarcasmo. Tendo vacilou ligeiramente no meio do voo. Esse cara, Idan. Capítulo 134. Óbito, parece que o plano falhou novamente, disse Zetsu Branco, virando-se para a figura ao seu lado. Não é um fracasso, respondeu Óbito calmamente. Pelo menos, recuperamos um Rinnegan. A voz de Zetsu Negro se intrometeu, em concordância. É verdade. Afinal, o Rinnegan evoluiu do Sharingan, o que significa que somente alguém com sangue Uchiha pode exercer todo o seu poder. E além disso, acrescentou Zetsu Branco, seu outro olho, Óbito, ainda contém Kamui. É muito mais poderoso assim. Óbito assentiu levemente. Nagato e seu pessoal não fazem ideia de que posso tomar o controle da estátua de Gedo quando quiser. Deixe-os continuar coletando as bestas com cauda para nós. Falando em coletar bestas com cauda, parece que quase completamos essa tarefa, comentou Zetsu Branco. Uma cauda, 3 caudas e 7 caudas já estavam reunidos pelo grupo de Nagato. 2 caudas e 4 caudas foram capturados na última batalha e provavelmente já estão selados. Quanto a 5 caudas e 6 caudas, nós mesmos os capturamos discretamente, relatou Óbito. Isso deixa apenas o 8 caudas e o 9 caudas. O 8 caudas está em Komogakuri, apontou Zetsu Branco. Com o aumento de poder que o Rinnegan lhe proporciona, capturá-lo não deve ser problema. Só restam 9 caudas, disse Zetsu Negro com um tom sério. Certo, respondeu Óbito. Quando tivermos a 9 caudas, vamos selá-las todas de uma vez. Por enquanto, usaremos nossa aliança com Komogakuri. Os Jinchuriki da 8 caudas podem nos dar tempo de segurar a Akatsuki, explicou Óbito. Mas a 9 caudas será muito mais difícil de capturar. Vocês precisarão estar totalmente preparados, alertou Zetsu Negro. Como irmão do sábio dos 6 caminhos, Zetsu Negro tinha acesso a um acervo de segredos. Nem todas as bestas com caudas são criadas iguais, continuou Zetsu Negro. Elas se dividem em 3 níveis. De 1 cauda a 7 caudas são um nível, 8 caudas está em outra liga, e 9 caudas está sozinho no topo. Dizem que o chakra do 9 caudas é infinito. Embora isso possa ser um exagero, demonstra seu imenso poder, explicou Zetsu Negro. Mesmo com sua força atual, capturá-lo não será tarefa fácil. Sem mencionar, acrescentou, que os Jinchuriki da 9 caudas têm a proteção de Konogakakuri, e a Akatsuki também está de olho neles. Se agirmos precipitadamente, isso desencadeará uma reação em cadeia. Sem uma força avassaladora, será impossível proteger a 9 caudas. Óbito olhou para as profundezas sombrias da caverna, onde os Jinchuriki dos 5 caudas e dos 6 caudas jaziam aprisionados. Após um momento de silêncio, ele falou: completarei meus 6 caminhos o mais rápido possível. Até lá, deixe Komogakuri lidar com o peso do conflito por nós. Mas aquele Raikage teimoso rejeitou categoricamente nossa oferta de ajuda, observou Zetsu Branco. Ele ficou furioso quando descobriu que o enganamos sobre o Rinnegan. Óbito zombou. Orgulho tolo e teimosia não significam nada diante da sobrevivência. Colaborarei com Danzou. Enviaremos Deidara para a linha de frente entre Kumo e Konoha. Assim que o Raikage aprender a lição, ele virá implorar por nossa ajuda. E o Orochimaru? Devemos lidar com ele? Enquanto isso, em Amegakuri, Akatsuki tinha acabado de selar 2 bestas com cauda e finalmente estava tendo um raro momento para relaxar. O grupo se reuniu em uma taverna mal iluminada, aproveitando um breve descanso. Nagato, no entanto, parecia indisposto. Sua primeira grande aparição como um deus quase fora a última. Sobreviver foi uma vitória vazia, e perder um Rinnegan o deixou se sentindo inútil. Ainda assim, havia um lado positivo. Com apenas um Rinnegan, ele agora podia controlar apenas o caminho Deva, o que significava que os inúmeros bastões cravados em suas costas não eram mais necessários. Pela primeira vez em séculos, ele podia se mover livremente. Nagato, disse Conan suavemente, com preocupação evidente em seus olhos. Líder Deidara interrompeu, meio sério e meio zombeteiro. Por que você está de mau humor por causa de um Rinnegan que nem era seu, para começo de conversa? O quê? Isso é um absurdo, retrucou Nagato instintivamente. Deidara deu um sorriso irônico. Ah, qual é? Se o Rinnegan fosse realmente seu, por que outra pessoa poderia usá-lo melhor do que você? E sem drenar a força vital dela? Isso por quê? Nagato lutou para encontrar um argumento, finalmente recorrendo a: você não pode simplesmente presumir isso. Deidara se virou para Itachi. O que você acha, Itachi? O tom de Itachi era comedido. Claro que não é dele. Se o Rinnegan fosse realmente seu líder, como aquele homem mascarado sabe todos os detalhes das suas habilidades dos 6 caminhos? Essas não são coisas que vocês já compartilharam, são? Deidara sentiu em aprovação com uma expressão presunçosa. Seu talento para o espetáculo lhe rendeu uma mistura de irritação e admiração relutante dos demais. Mesmo assim, suas palavras provocaram mais especulações. Aquele homem mascarado de ser Madara, continuou Deidara. Mas por quê? É só por diversão ou há um motivo mais profundo? E não nos esqueçamos, a última batalha conhecida de Madara foi contra o primeiro Hokage no Vale do Fim. Um empunhava o Mangekyou Sharingan Eterno, o outro o estilo Madeira.
Então, de repente, um homem que se autodenomina Madara aparece, empunhando o Rinnegan. Não parece um pouco conveniente demais? A sala ficou em silêncio, exceto pelo som do gemido frustrado de Idan. Do que vocês estão falando? Isso não faz sentido. Itachi lhe deu uma resposta sucinta. Deidara está sugerindo que combinar o Mangekyou Sharingan Eterno com o estilo madeira pode desbloquear o Rinnegan. Deidara sorriu. Exatamente. Vamos fazer Orochimaru testar essa teoria. Capítulo 135. Konoha. Kakashi Sensei. Você está atrasado de novo. Naruto reclamou em voz alta, agitando os braços em frustração. Ao lado dele, Sasuke e Sakura não disseram nada, mas seus rostos deixavam claro que estavam pensando a mesma coisa. Kakashi coçou a nuca com uma risada tímida e imperturbável. Ah bem, veja bem. Eu me perdi no caminho da vida. Os olhos de Naruto se contraíram ao ouvir a mesma desculpa mais uma vez. Kakashi Sensei. Se você vai mentir, pelo menos se esforce. Nem Konohamaru cairia nessa. Normalmente, alunos da idade deles ainda estariam na academia, já que a formatura era tradicionalmente aos 12 anos. Mas devido às tensões atuais em Konoha, Danzou reduziu a idade de formatura para 10 anos. Como resultado, Naruto, Sasuke e Sakura se viram lançados no mundo shinobi mais cedo do que o esperado. Danzou, sempre estrategista, designara Kakashi, um formidável combatente ocioso na vila, para treiná-los. Embora preferisse enviar Kakashi para a linha de frente, não podia arriscar. Afinal, se Kakashi se sentisse traído, a deserção era sempre uma possibilidade. Em vez disso, Danzou colocou Kakashi no comando do time 7. Com Naruto como Jinchuriki da Nove Caudas e Sasuke como o último Uchiha, eles eram inestimáveis para Konoha. Precisavam da melhor orientação para atingir seu potencial, e Kakashi estava inegavelmente entre os mais fortes da vila, além do próprio Danzou. Claro, Danzou não confiava totalmente em Kakashi. Para garantir a obediência, o time 7 estava sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, da raiz. No campo de treinamento, Naruto praticamente saltava de energia. Kakashi Sensei. O que vamos fazer hoje? E não diga que é mais subir em árvores ou andar sobre a água. Quero aprender uns jutsus incríveis. Kakashi pressionou a mão no ombro do garoto hiperativo gentilmente, mas com firmeza. Naruto, se você quer dominar jutsus poderosos, precisa de uma base sólida. Paciência é a chave. Naruto, é claro, não ligou. Paciência? Não tenho tempo para isso. Me ensina alguma coisa legal. Sasuke, embora silencioso, não estava menos ansioso. Seus pensamentos ardiam de urgência. Enquanto aquele homem andou na terra, cada dia parecia um tormento. Tudo bem, Kakashi cedeu exalando. Vou te ensinar um jutsu básico hoje. Antes que o dia pudesse prosseguir, no entanto, um agente da raiz chegou, quebrando a atmosfera casual. Kakashi, disse o homem, com a voz desprovida de calor, o Hokage tem uma missão para você. Ele lhe entregou um pergaminho. Kakashi franziu a testa enquanto desenrolava, examinando seu conteúdo. Quanto mais lia, mais desconfiança o consumia. Danzou está me designando uma missão solo? O ninja da raiz confirmou com um breve aceno de cabeça antes de desaparecer. Que tipo de missão, Kakashi-sensei? Naruto perguntou, praticamente vibrando de curiosidade. Kakashi sorriu, desculpando-se. Desculpe, Naruto. É uma missão solo e levará cerca de uma semana. Não poderei treiná-lo durante esse tempo. Uma semana inteira. Naruto gemeu, cruzando os braços em frustração. Embora o time 7 não estivesse junto há muito tempo, um vínculo já havia se formado. Naruto, Sasuke e Kakashi compartilhavam feridas semelhantes, feridas que só eles realmente entendiam. Quanto a Sakura, estar perto de Sasuke era tudo de que ela precisava. De volta ao seu quarto, Kakashi levou pouca bagagem. Um shinobi experiente, ele não precisava de muita coisa para o que supostamente seria uma simples missão de reconhecimento a Megakuri. Nos arredores da vila, um pequeno esquadrão da raiz o aguardava. Embora estivessem ali ostensivamente para dar apoio, Kakashi sabia qual era o verdadeiro propósito deles: vigiá-lo. Vamos andando, disse o líder do esquadrão bruscamente. Por mais de um dia, eles viajaram em silêncio, Kakashi guardando seus pensamentos para si. À medida que se aproximavam dos arredores de Amegakuri, o líder lhe entregou um mapa. Vocês seguirão por esta rota. Seu objetivo é coletar informações sobre este setor de Amegakuri. Estaremos aqui para fornecer reforços, se necessário. Entendido, Kakashi respondeu antes de partir. À medida que avançava sozinho, uma sensação de desconforto começou a surgir. Por que Danzou de repente confiou isso a mim? Seus devaneios foram interrompidos pelo som de uma arma cortando o ar. Com reflexos aguçados por anos de experiência, Kakashi executou uma técnica de cintilação corporal, esquivando-se do ataque. A árvore ao lado da qual ele estava foi partida em duas. Virando-se, ele avistou seu agressor, um homem com feições de tubarão, envolto em uma capa preta adornada com nuvens vermelhas, erguendo uma espada enorme e grotesca. Então, esse é meu futuro companheiro de equipe? O infame ninja copiador, ataque Kakashi, refletiu o homem, com os lábios se curvando num sorriso. Você está com Akatsuki. O Shigaki Kizami, o ninja desonesto de rank S de Kirigakuri, disse Kakashi, levantando sua faixa na cabeça para revelar seu Sharingan. Isso mesmo, respondeu Kizami, apertando sua meada com mais força. Até Itachi recuperar a força total, você será meu parceiro. Ridículo. Sou um shinobi de Konoha. Kakashi exclamou, embora as probabilidades estivessem contra ele. Kizami não estava sozinho, Deidara e Sasori emergiram das sombras, encurralando-o. Konoha? Sasori zombou. Você ainda não entendeu, né? Deidara sorriu, jogando uma capa preta e um anel em direção a Kakashi. Danzou nos vendeu você, Kakashi. Aquela rota de missão que você seguiu era o nosso ponto de transferência. As palavras atingiram como uma kunai no peito. Danzou me traiu? É difícil de acreditar, não é? Continuou Deidara. Mas pense bem, você e seu pai deram tudo para Konoha. O que receberam em troca?
Desprezo? Traição? Você está mentindo. Kakashi rugiu, sangue escorrendo de seu olho esquerdo enquanto seu Sharingan começava a se distorcer. Um vórtice de energia espaço-temporal se formou. Seu Mangekyou Sharingan havia despertado. A expressão de Deidara não mudou. Ele apenas estendeu a capa novamente. Chega de lutar. Junte-se a nós, Kakashi. Juntos traremos vingança a Konoha. O grito angustiado de Kakashi ecoou pela floresta enquanto ele agarrava a capa. A partir daquele momento, ele não era mais um shinobi de Konoha. Ele era o Kakashi do vazio da Akatsuki. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Após a partida dos corrompidos Kakashi e Kizami, Deidara e Sasori retomaram sua jornada. Como pagamento por lidarem com Kakashi, eles foram incumbidos de seguir para a frente nordeste do País do Fogo para conter o ataque do País do Relâmpago. Anteriormente, tanto o Raikage quanto o Killer B tentaram roubar o Rinnegan, mas não se juntaram pessoalmente ao campo de batalha, permitindo que Konoha se mantivesse firme. Agora, com seu envolvimento direto, Konoha lutava para encontrar combatentes de alto nível comparáveis. Relatos afirmavam que a vila havia sofrido pesadas perdas em apenas alguns dias. A dupla se moveu rapidamente, mas não se atrasou ou afrouxou deliberadamente. Afinal, com Komogakure unindo forças com Obito, eles agora eram inimigos da Akatsuki. Konoha, por enquanto, ainda era uma aliada e continuava útil. A propósito, você não acha que o Mangekyou Sharingan de Kakashi lhe pareceu familiar? Perguntou Deidara casualmente enquanto viajavam. Ah, agora que você mencionou sim, respondeu Sasori, fazendo uma breve pausa. Parecia o homem misterioso que dizia ser o Uchiha Madara. Exatamente. O olho de Kakashi era o esquerdo, e o do homem misterioso era o direito. Parece haver alguma conexão entre eles, comentou Deidara, compartilhando suas observações com o restante da Akatsuki através do link de Nagato, quase como um bate-papo em grupo. Obito. Impossível. Obito está morto. Kakashi exclamou assustado. Ele ainda não havia se recuperado emocionalmente das traições recentes, mas a notícia era chocante demais para ser ignorada. Parece que nosso novo companheiro de equipe sabe de alguma coisa, a voz de Kizami interrompeu. Meu Sharingan veio do meu antigo companheiro de equipe, o Uchiha Obito. Mas ele morreu durante a batalha na Ponte Kanabi. Isso é fato, afirmou Kakashi com firmeza. Não tem como ele ter sobrevivido com esses ferimentos. Isso me parece familiar, acrescentou Itachi. Causou um grande rebuliço dentro do clã Uchiha na época. Como uma Kekkei Genkai tão preciosa poderia ser confiada a um estranho? No fim das contas, porém, Uchiha Fugaku e Minato Namikaze trabalharam juntos para apaziguar as coisas. Você confirmou a morte dele? Ou encontrou o corpo dele depois? Perguntou Deidara, incisivamente. Bem, Kakashi hesitou. Essas eram perguntas que ele não conseguia responder definitivamente. Mas com os ferimentos que Obito sofrerá, somados à perseguição de Vagakure, a sobrevivência parecia impossível. Depois de ouvir o relato de Kakashi, o grupo trocou olhares de cumplicidade. Isso resolve. Aquele homem misterioso é definitivamente o Uchiha Obito, declarou Deidara. Quando ele tirou a máscara, seu lado direito mostrou claramente sinais do trabalho de reparo de Zetsu. Parece que Zetsu o salvou naquela época. Isso é um absurdo. Kakashi murmurou. Ele hesitou, debatendo-se com a ideia. Ele conhecia as habilidades de Obito, ou a falta delas. Como alguém com um potencial tão mediano poderia se tornar uma ameaça comparável aos pesos pesados da Akatsuki? Parece que havia uma mão oculta por trás da sobrevivência de Obito, resumiu Itachi. Quem o salvou provavelmente tinha grandes planos. De fato, Kakashi, sua técnica Mangekyou parece ligada à intangibilidade de Obito. Da próxima vez, vamos dar uma surpresinha para ele, disse Deidara, travesso. Não, objetou Kakashi. Entrei na Akatsuki para me vingar de Konoha e Danzou, não por outra coisa. Você vai mudar de ideia. Afinal, Obito quer destruir o mundo inteiro. Você vai ficar sentado assistindo ele destruir o mundo shinobi? Kakashi suspirou profundamente, não querendo responder mais. Depois de mais um dia de viagem, Deidara e Sasori estavam se aproximando da linha de frente. Espere. Alguém está vindo. Iruko, a marionete de Sasori, interrompeu abruptamente. Tão longe das linhas de frente? A batalha realmente se espalhou tanto. Deidara refletiu enquanto se escondiam, esperando o grupo se aproximar. Ei, um rosto familiar! Exclamou Deidara, aparecendo e cumprimentando Anko Mitarashi. Atrás dela, um pequeno grupo de shinobi feridos de Konoha caminhava cambaleante, claramente em pior estado. Você! Exclamou Anko assustada e então relaxou um pouco. Embora Deidara fosse um antigo inimigo, sua presença agora era estranhamente reconfortante. Reforços! Uma voz zombeteira interrompeu atrás. Um homem corpulento, ladeado por vários shinobi de Komogakure, deu um passo à frente. Vocês, ratos de Konoha, acham que 2 reforços vão salvá-los da morte? Ele sorriu confiante. Mas quando reconheceu Deidara, sua confiança evaporou. Akatsuki, ele gaguejou. É a Akatsuki. Recue. As ordens do Raikage sobre a ameaça da Akatsuki eram claras. Evitar perdas desnecessárias e recuar se enfrentassem. Esta floresta é meu domínio, disse Sasori friamente. As árvores ao redor do esquadrão de Komogakure ganharam vida de repente, seus galhos se transformando em armadilhas mortais. Em instantes, os shinobi perseguidores foram capturados e rapidamente eliminados. Liberação de madeira. Liberação de madeira? Tanto os shinobi de Kumo quanto os de Konoha ofegaram em choque. Mas como? Anko perguntou com uma expressão severa. A liberação de madeira é a Kekkei Genkai do primeiro Hokage. Como ela foi parar nas suas mãos? Isso não é para você saber, Deidara respondeu com desdém. Não, você precisa explicar. Isso é um segredo de Konoha. Anko insistiu com sua determinação inabalável. Bem, então teremos que matá-lo para manter esse segredo, disse Deidara com um sorriso sinistro. Anko congelou. Ela percebeu seu erro, aqueles eram shinobi desonestos, implacáveis e desenfreados. No entanto, ela não podia deixar essa informação crucial morrer com ela.
Por favor, poupe-nos. Anko implorou, curvando-se profundamente. De jeito nenhum. Se você voltar para Konoha, vai denunciar tudo. Isso é muito trabalhoso para nós, respondeu Deidara com fingido arrependimento. Por favor, eu farei qualquer coisa. Anko ajoelhou-se com a voz trêmula, mas resoluta. A expressão de Deidara tornou-se perversa quando uma cobra de argila se enrolou no pescoço de Anko, sua superfície fria roçando sua bochecha. Passe mais uma noite comigo e estamos quites, disse ele com um tom debochado. Mas ao contrário da última vez, não tenho 70.000 rios para te pagar desta vez. O rosto de Anko ficou vermelho, mas ela manteve a cabeça baixa. Ela podia sentir os olhares estranhos e questionadores de seus companheiros de equipe. Não é o que você pensa. Capítulo 137. Vamos lá. Anko endireitou a postura, estufando o peito com um ar desafiador, como se estivesse abraçando a inevitabilidade da morte. O que houve, mulher? Você está louca? Zombou Deidara com um sorriso malicioso no rosto. Só estou pedindo que nos leve ao acampamento de Komogakure. O que você esperava? O céu estava escuro, tornando-se o momento perfeito para um ataque noturno. Espere. O quê? Anko congelou, sua mente parou. Eu disse, leve-nos para o acampamento de Komogakure, repetiu Deidara com indiferença. Nossa missão é ajudar você a derrotar a dupla IB. Uma batalha dessa magnitude causaria danos colaterais enormes. Você não gostaria que a luta se espalhasse para o acampamento de Konogakure, não é? Acrescentou ele, fingindo inocência. Droga, esse pirralho está brincando comigo de novo. Anko corou ao se levantar, percebendo que Deidara estava brincando com ela, de novo. Porque ele não conseguia falar normalmente. Ainda assim, a ideia de um ataque direto ao acampamento de Komogakure a fez hesitar. Você não acha que isso é muito imprudente? Há milhares de shinobi como lá, sem falar na reputação da dupla IB. Atacar parece um desejo de morte, disse ela hesitante. Se morrermos lá, não seria ótimo para você? Respondeu Deidara com um sorriso divertido. Você adoraria nos ver partir, não é? Bem, quero dizer, gaguejou Anko antes de se conter. Não, vocês são nossos aliados, afinal. É claro que estou preocupada com a segurança de vocês. Chega, vamos, interrompeu Sasori, com um tom cortante de impaciência. Já perdemos tempo demais. Assustada pela brusquidão de Sasori, Anko relutantemente assumiu a liderança, guiando-os pela floresta escura. Após 2 horas de viagem silenciosa, o trio chegou aos arredores do acampamento de Komogakure. Patrulhas e batedores ocultos pontilhavam o perímetro, mas Sasori os eliminou com eficiência silenciosa. É só até aqui que eu vou. Você está por conta própria agora, disse Anko, ansiosa para ir embora. Deidara assentiu. Por mim, tudo bem. Vai andando. Não precisando de mais incentivo, Anko desapareceu nas sombras. Virando-se para Sasori, Deidara sorriu. Sasori-senpai, espere aí. Deixe-me dar um presentinho a eles. Sasori o deteve com a mão erguida. Esqueça. Komogakure criou uma barreira sensorial. No momento em que você entrar, eles vão te detectar. O Raikage havia sido informado por óbito sobre as capacidades da Akatsuki e não queria correr riscos. A barreira fora projetada especificamente para conter ameaças como os explosivos de Deidara ou as técnicas avassaladoras de Pen. Tic. Deidara estalou a língua, irritado. Aquele maldito óbito, arruinando minha performance artística. A marionete de Sasori, Iruko, estremeceu levemente, refletindo a crescente impaciência de seu mestre. Não precisa de drama. Deixe isso comigo. Eles ousaram desafiar a Akatsuki e agora enfrentarão a minha ira. Iruko bateu palmas. Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. Num instante, árvores enormes irromperam do solo, transformando a paisagem árida em uma floresta exuberante e predatória. Os galhos retorcidos se lançaram como criaturas vivas, estrangulando o shinobi de Komogakure presos ali. Os olhos de Deidara se arregalaram de admiração. Sasori-senpai, você domina essa técnica? Impressionante. Não é de se admirar que sua marionete tenha tanta habilidade com as células de Hashirama. Sasori riu baixinho. Concentre-se, Deidara. O inimigo está chegando. Um rugido estrondoso sacudiu o campo de batalha quando o Oito Caudas apareceu, sua forma massiva elevando-se sobre a floresta. Killer Bee entrou imediatamente em modo bestial. Cuidado! O Raikage também está aqui. Alertou Sasori. Ele pode não se igualar ao Oito Caudas em força bruta, mas sua velocidade o torna muito mais perigoso. Antes que Deidara pudesse responder, um relâmpago o atingiu. O punho do Raikage perfurou o peito de Deidara como um raio de pura energia. Mas o corpo se desfez em argila. Tis, que velocidade assustadora, comentou Deidara, emergindo ileso das sombras. Maldito seja, Akatsuki! Rugiu o Raikage com a voz estrondosa. Vou matar cada um de vocês. Ele atacou novamente, seu punho estalando de energia, apenas para destruir outra isca de argila. Você realmente achou que eu não me prepararia para sua velocidade? Provocou Deidara, aparecendo. Se destruir meus clones, te acalma, vá em frente. Com o estalar de dedos, dezenas de outras cópias de argila emergiram das sombras, cercando o Raikage. Seu desgraçado! Rosnou o Raikage com a voz tremendo de raiva. Cuidado, Raikage-sama! A voz de Bee ecoou enquanto ele lutava contra o ataque da floresta. Deidara deu um sorriso travesso. Ah? Ainda está se segurando? Devo ir até o Oito Caudas e animar as coisas? A fúria do Raikage atingiu o ápice quando ele gritou, não zombe de mim. Com uma explosão de velocidade, ele obliterou os clones um por um, seus punhos rasgando-os como papel. Mas para cada isca que ele destruía, mais surgiam para tomar o lugar. Você está só se debatendo agora, disse Deidara, zombeteiro. Tenho 3.000 desses, então vá com calma. O Raikage, agora encharcado de suor e fervendo de frustração, rugiu mais uma vez, um som que ecoou pelo campo de batalha como o grito de uma fera encurralada. Capítulo 138. Ei, seu idiota, mano.
Troque de oponente e derrube-o. Ah, sim, gritou Killer B enquanto se aproximava. Até ele havia levado uma surra da liberação de madeira de Sazori. Era enlouquecedoramente eficaz na absorção de chakra. Uff! O Raikage bufou de frustração e atacou Sazori. Estrondo. Um tentáculo enorme desceu, destruindo centenas de clones de argila de Deidara. Contra uma besta com cauda, aquelas simples cópias de argila não eram páreo. O próprio Deidara voou no ar em um pássaro de argila, encarando o Killer B transformado. Essa é a nossa segunda batalha, Deidara zombou. Mas desta vez, sou muito mais forte. Derrubar você será simples. Ele bateu palmas, lançando um enxame de dragões de argila no ar, formando um enxame denso. Segunda vez? Ah, agora me lembro. Foi você da última vez. A voz profunda do Oito Caudas tremeu de reconhecimento e inquietação. A liberação de madeira já era problemática o suficiente, mas este inimigo parecia ainda mais perigoso. Exatamente. Agora, veja minha arte. O enxame de dragões avançou em direção ao Oito Caudas, explodindo em rápida sucessão. Mas as explosões mal arranharam a superfície, e Deidara não esperava que isso acontecesse. C2, tipo aprimorado Grande Dragão. C2, tipo aprimorado Serpente Gigante. Duas bestas colossais de argila se materializaram, com seus olhares predatórios fixos no Oito Caudas. B, use uma bijudama agora. O Oito Caudas insistiu. Se deixarmos essas coisas chegarem perto, estamos fritos. Não é tão ruim assim, disse Deidara calmamente. Esses dois ainda são apenas do tipo C2. Suas explosões têm cerca de 5 vezes o poder de uma bijudama padrão, aproximadamente o equivalente a apenas o dobro da sua. Mesmo que explodissem bem na sua cara, no máximo, você ficaria gravemente ferido, explicou Deidara presunçosamente antes de ordenar que a serpente gigante atacasse. Estrondo. Killer B lançou uma bijudama, lançando-a em direção à serpente de argila. Mas a serpente se escondeu no subsolo, esquivando-se completamente do ataque. Então, um dragão de argila interceptou a bomba em pleno voo. Ah! Estrondo. A explosão resultante iluminou o campo de batalha, brilhante como o dia, até mesmo no acampamento de Konoha. O que está acontecendo? Alguém gritou, protegendo os olhos do brilho. Está vindo do acampamento de Komogakure. O que está acontecendo lá? Todos, sigam-me. Estamos partindo, ordenou Nara Shikaku. Ele rapidamente deduziu que Deidara e Sazori deviam ter lançado um ataque direto ao acampamento de Komogakure. Se tivessem sucesso, as forças de Konoha poderiam capitalizar o momento. Se falhassem, precisariam fornecer apoio, perder os dois prejudicaria sua capacidade de conter o Raikage e o Oito Caudas. De volta ao campo de batalha, a serpente de argila cavou um túnel subterrâneo, aproximando-se do Oito Caudas. Não vou deixar isso acontecer. Rugiu Killer B. 8 tentáculos enormes se lançaram, pulverizando o chão. Sentindo vibrações e avistando detritos em movimento, Killer B rapidamente localizou a serpente. Bic. Outra bijudama se formou, esta menor, mas ainda mortal, disparada com menos tempo de carga. Ela explodiu no chão, destruindo a serpente de argila. Suspiro. Toda vez que enfrento uma bijudama, tenho que contra-atacar com explosões. Que chatice. Deidara sorriu. É por isso que criei isso. C3, tipo especial, sapo devorador. Um sapo de argila rotundo, maior que o próprio Oito Caudas, apareceu no campo de batalha. Ele pulou na frente dos restos mortais da serpente, abriu sua boca enorme e engoliu a bijudama inteira. Isso funciona com o mesmo princípio do meu dragão explosivo e da montanha de carne, explicou Deidara. Só que em vez de criar explosões internas, ele absorve energia externa para potencializar suas explosões. Não que você conheça essas técnicas. Estrondo. A boca do sapo se abriu, liberando a explosão da bijudama diretamente em direção ao Oito Caudas. Valor de choque do Oito Caudas mais 2.500. Valor de choque de A mais 2.500. Isso é um absurdo, exclamou Oito Caudas, esquivando-se desesperadamente. Ele havia tomado conta do corpo de Killer B para extrair sua força máxima, mas a situação ainda parecia terrível. A serpente de argila avançou enquanto Deidara criou um enxame de insetos gigantes de argila para apoio. Bijudama tripla. Oito Caudas rugiu, liberando 3 em rápida sucessão enquanto recuava. Bum, bum, bum. O sapo devorador engoliu uma bomba, enquanto Deidara sacrificou outro dragão e inúmeras criaturas de argila para neutralizar os outros dois. Apesar de tudo, o poder absoluto do Oito Caudas manteve a batalha equilibrada. Qualquer outra besta com cauda do 1 ao 7 já teria sido subjugada, mas as imensas reservas de chakra do Oito Caudas lhe permitiram continuar disparando ataques. Droga, isso não está funcionando. Quando o mundo ninja se tornou tão perigoso, foi difícil para o Oito Caudas processar. Era uma besta com cauda, a segunda mais forte nada menos. Por que estava sendo constantemente espancada? Ser derrotado pelo Rinnegan era uma coisa, afinal, era o poder dos 6 caminhos. E a liberação de madeira? Tudo bem, esse era o legado do primeiro Hokage. Mas agora, até esse pirralho poderia levá-lo ao limite? Enquanto o Oito Caudas se defendia das criaturas de argila e observava a serpente, ele lutava para acompanhar o ataque implacável. Seu idiota teimoso. Cuidado, aquela cobra branca está se aproximando. O rap de Killer B ecoou pelo caos. Oito Caudas voltou a se concentrar na serpente, agora assustadoramente perto. Ela havia resistido por tanto tempo, mas aquele poderia ser o fim. Preparando-se, o Oito Caudas enrolou seus tentáculos em uma barreira protetora. Poderia perder metade de sua força, mas sobreviveria. Ou assim pensava. A explosão nunca aconteceu. Em vez disso, uma figura com uma capa azul pairou no ar, a explosão absorvida inofensivamente por uma parede invisível. Shira Tensei. Ah?
Nos encontramos de novo tão cedo, murmurou Deidara, olhando o Obito com cautela. Uma sensação perigosa o invadiu. Contra o Rinnegan de Obito, Deidara sabia que seria uma luta difícil. Eles estavam empatados, nenhum dos dois tendo vantagem clara. Esses dois vêm comigo, disse Obito friamente. Quem é seu subordinado? Eu sou o Raikage de Komogakure. Um Raikage berrando surgiu, e sua luta com Sasori terminou em um impasse. É mesmo, respondeu Obito indiferente. Então eu vou embora. Com isso, ele se virou, preparado para partir. Espere. Por favor, leve-nos com você. O Raikage finalmente cedeu, com a voz carregada de frustração. Até a próxima, disse Obito, dirigindo-se a Deidara e Sasori antes de desaparecer. O Raikage cerrou os punhos em raiva silenciosa. Capítulo 139. Deidara, pare de mexer com seu barro e venha praticar ninjutsu comigo. Um par de pernas longas entrou abruptamente na linha de visão de Deidara, chutando para longe a escultura de barro que ele estava cuidadosamente criando. Deidara suspirou e olhou para cima, com exasperação estampada em seu rosto. Kurotsushi, você poderia ser um pouco mais gentil? Estou trabalhando nisso o dia todo. Eu não me importo. As coisas que você faz sempre parecem estranhas, e eu não gosto delas. Kurotsushi fez beicinho. A lembrança do experimento recente de Deidara de criar uma montanha de carne em casa ainda lhe causava pesadelos, todos os dias. Voltar e encontrar criações grotescas e de aparência carnuda a fazia tremer. Tudo bem, tudo bem. Deidara deu de ombros, resignado. Vamos, disse Kurotsushi alegremente, agarrando Deidara e puxando-o para fora. Os dois caminharam por alguns minutos antes de Kurotsushi parar de repente. Deidara, espere aqui um momento. Preciso pegar uma coisa. Deidara ergueu uma sobrancelha. Achei que íamos treinar. O que você poderia precisar? Espere só, ok? Kurotsushi bufou e saiu correndo, deixando Deidara parado ali, coçando a cabeça. Certificando-se de que estava fora de vista, Kurotsushi correu em direção à casa deles. Ela chutou a porta com um estrondo e gritou, Deidara. Seus olhos imediatamente se fixaram em outro Deidara sentado na sala de estar, trabalhando meticulosamente em sua arte em argila. Eu sabia. Você enviou um clone de argila para me atrasar de novo. A voz de Kurotsushi se elevou, transbordando irritação. Ah não, Kurotsushi, este é o clone de argila. O Deidara na sala coçou a cabeça sem jeito, parecendo um pouco culpado. Por que ela sempre volta sorrateiramente para me ver? Isso é algum tipo de talento inato que as mulheres têm? Você está mentindo. Este tem que ser você de verdade. O que está lá fora deve ser o clone de argila. Kurotsushi cruzou os braços e se virou de lado, os lábios formando um biquinho teimoso. Eu juro que é o clone. Olha, Deidara transformou a mão direita em argila macia e elástica para provar seu argumento. Isso não prova nada, disparou Kurotsushi. Seu corpo real também pode fazer isso. Deidara suspirou. Tudo bem. Como você quer que eu prove? Fique parado e deixe-me acertá-lo com meu jutsu. Se você for um clone, vai se dissolver. Deidara enxugou uma gota de suor nervosa da testa. De jeito nenhum. Esse jutsu me solidificaria como cimento e estaria acabado. Exatamente. O que significa que você é o verdadeiro, declarou Kurotsushi triunfante. Tá bom, você me pegou. Deidara ergueu as mãos em sinal de rendição. Parece que vou ter que ir com meu corpo de verdade dessa vez. O rosto de Kurotsushi se iluminou. É isso aí, Deidara. Vamos lá. Os dois saíram apressados novamente, deixando para trás o clone de argila, que surgiu de outra sala, sorrindo presunçosamente. Enganei ela de novo. No campo de treinamento em Amegakure, Kurotsushi escolheu um local perto de um lago. A água ajudaria a minimizar os danos causados por qualquer ninjutsu perdido. Deidara, estou começando agora. Kurotsushi agachou-se ligeiramente, segurando uma kunai em posição de prontidão. Mas você não tem permissão para usar sua arte em argila. O quê? Isso é totalmente injusto. Deidara protestou. Sem minha argila, eu só sei taijutsu básico. Ninjas precisam ser versáteis. Use isso como uma chance de praticar. O tom de Kurotsushi era firme, não deixando espaço para argumentos. Deidara se lembrou da sabedoria de evitar debates inúteis com mulheres, algo que aprenderá da maneira mais difícil com Meiterumi. Tudo bem, resmungou ele. Vamos acabar logo com isso. Estou indo, Deidara. Kurotsushi avançou contra ele, suas pernas longas e pálidas se tornando um borrão enquanto ela se aproximava. Ela golpeou o peito dele com o punho. Liberação de terra, jutsu do punho de pedra. Deidara não se atreveu a receber o soco intensificado de frente e rapidamente saltou para trás. Kurotsushi o perseguiu implacavelmente, desferindo soco após soco. Incapaz de continuar se esquivando, Deidara sacou uma kunai para bloquear seus ataques. Finalmente Kurotsushi desferiu um chute giratório. Deidara instintivamente ergueu sua kunai, mas seus olhares se encontraram e ele hesitou. Isso não vale a pena. Ele retirou a kunai e usou o braço para bloquear. Kurotsushi então desferiu um soco que o jogou no chão. Deidara, você estava mesmo prestes a me esfaquear com essa kunai? Ela perguntou, estreitando os olhos perigosamente. Isso é treino, não é? Usar uma kunai é normal, ele retrucou. De jeito nenhum. Você não pode apontar uma arma para mim, não importa o que aconteça. O tom de Kurotsushi era teimoso, quase mandão. Tudo bem, que tal eu ficar aqui e deixar você me bater? Eu posso virar argila de qualquer jeito, então ataques físicos não vão doer. Vendo que Deidara estava começando a ficar irritado, Kurotsushi suavizou o tom. Deidara, não fique bravo, ok? É que, aquilo foi muito perigoso. Sua kunai quase arranhou minha perna. Ela adotou um tom brincalhão e cantado, mas a doçura estranha fez Deidara estremecer. Por que ela está tentando parecer bonitinha? Não combina nem um pouco com ela. Deidara, experimente o almoço que eu fiz. Kurotsushi de repente pegou uma caixa de bento. Os olhos de Deidara tremeram. Espera aí, já é hora do almoço? Não é um pouco cedo demais? Agora ela está apenas expondo seus verdadeiros interesses.
Dentro da caixa havia bolinhos de arroz e sushi simples, mas sinceros. Apesar de ser uma garota mimada, Kurotsushi se esforçou para fazer isso. Deidara pegou um pedaço e comeu. Está bom, ele disse rapidamente. Mas eu sou só um clone de argila. Nem papilas gustativas eu tenho. Kurotsushi sorriu radiante, alheio à sua turbulência interior. Enquanto isso, o verdadeiro Deidara sorria triunfante de um lugar escondido próximo. É por isso que sou o melhor. Capítulo 140. Depois de almoçar com Deidara e treinar por um curto período, Kurotsushi não conseguiu mais se conter. Estou tão cansado. Deidara, vamos encerrar o dia e dar uma olhada na vila, ela disse, fingindo exaustão. A verdade é que a sessão de treino deles tinha sido mais uma performance. Nem mesmo um genin teria se cansado de uma troca tão leve. Deidara não se importava, no entanto. Afinal, ele era apenas um clone de argila. O que quer que Kurotsushi quisesse fazer, ele aceitaria. Kurotsushi deu o braço a Deidara e caminhou pelas ruas movimentadas. A Vila da Chuva havia se tornado ainda mais animada com o tempo. Desde que Nagato havia ajustado o calendário de chuvas, a vila desfrutava de um clima perfeito. Chuva quando necessário e sol em outros momentos. Olha, tinha até uma previsão do tempo no quadro de avisos. Deidara, curioso, aproximou-se para olhar mais de perto. A previsão explicou que, como as plantações estão no pico da temporada de crescimento, haverá chuva constante por 6 horas todas as noites, das 22 horas às 4 horas, nos próximos 3 dias para garantir o fornecimento adequado de água. Ao lado da previsão do tempo, havia várias vagas de emprego. A Vila da Chuva estava passando por um rápido desenvolvimento e muitas instalações precisavam de expansão. Departamentos recém-formados, como a divisão médica, a unidade de reconhecimento, as forças de segurança e até mesmo uma academia ninja, estavam recrutando. Kurotsushi estufou as bochechas de tédio. Ela não estava interessada em nada daquilo, mas, vendo quão absorto Deidara estava, não interrompeu. Depois de um tempo, quando Deidara finalmente desviou o olhar, ela o puxou pelo braço com entusiasmo. Deidara, tem uma loja de roupas nova na vila. Ouvi dizer que as roupas são incríveis. Vamos dar uma olhada. Isso parece muito familiar, como ser arrastado para o shopping em minha vida passada. Kurotsushi levou Deidara a uma luxuosa loja de roupas femininas. O interior era ricamente decorado e as roupas expostas eram claramente caras. Para um comerciante, abrir uma loja tão sofisticada na Vila da Chuva demonstrava confiança em seu potencial. Caso contrário, ninguém investiria em um empreendimento tão arriscado. A única coisa que Deidara queria comentar era sobre a tecnologia, luzes elétricas e vendedores internos femininos? De onde diabos eles tiraram tudo isso? A tecnologia no mundo shinobi era inconsistente demais. São o Lord Deidara e a senhorita Kurotsushi. Um funcionário os cumprimentou calorosamente. O dono da loja podia ser um estranho, mas os funcionários eram locais. Naturalmente reconheceram Deidara e Kurotsushi. Senhor Deidara, você está aqui para comprar uma linda roupa nova para a senhorita Kurotsushi? Assentiu Deidara. Kurotsushi, escolha o que quiser. Eu pago. Com isso, ele se jogou em um sofá confortável, sentindo que fazer compras era mais exaustivo do que combater. Kurotsushi o encarou, mas não conseguiu resistir ao fascínio das belas roupas. Ela seguiu o balconista ansiosamente para começar a olhar. Ei, Kizami e Tashi, o que vocês dois estão aprontando? Deidara de repente avistou 2 figuras familiares passando do lado de fora. Deidara, por que você está num lugar como este? Kizami sorriu com conhecimento de causa. Entendi. Você está fazendo compras com sua namorada. Deidara coçou a cabeça, mas não se deu ao trabalho de corrigi-lo. E vocês dois? Para onde estão indo? Você não ouviu? Perguntou Kizami, surpreso. Ouviu o quê? Deidara estava curioso. Kakuzu está doente. Itachi e eu vamos dar uma olhada nele, respondeu Kizami, segurando uma cesta de frutas. Kakuzu? Doente? Sim, ele foi diagnosticado com depressão. Ele não come há dias. Depressão? Do tipo que pode levar a, se piorar? Exatamente, disse Kizami com um aceno de cabeça. Deidara suspirou. Idosos e seus problemas mentais. Por que ele está deprimido? Bem, vocês dois vão na frente. Eu passo aí com Kurotsushi mais tarde. Quando Kizami e Itachi saíram, Deidara se acomodou novamente no sofá. Felizmente, Kurotsushi foi rápido e não o fez esperar muito. Deidara, olha só isso. Fica bem em mim? A voz de Kurotsushi chamou sua atenção para ela. Quando ele olhou para cima, quase perdeu a compostura. Ainda bem que sou apenas um clone de argila. Caso contrário, meu nariz estaria sangrando agora. Ain. Deidara pigarreou e se forçou a manter a calma. Por que você escolheu essa roupa? Ele apontou para as meias arrastão dela. Nenhum homem conseguia resistir ao seu encanto. Por quê? Você não gostou? Kurotsushi inclinou a cabeça, surpresa. Cruzou as pernas e fez uma pose de lado, olhando-se no espelho. Acho que ficou ótimo. Sim. Seu gosto é excelente, admitiu Deidara, relutante. E este aqui? Kurotsushi vestiu um kimono em seguida, um estilo que ela geralmente evitava por restringir os movimentos. Mas sabendo que Deidara frequentemente incentivava as pessoas a usar kimonos, ela decidiu experimentar. Nada mal. É uma vibe diferente, mas combina com você. Tudo bem, vou levar esta e a roupa anterior, declarou Kurotsushi. Deidara anotou a compra, embora, como um clone de argila, obviamente não carregasse dinheiro. Para onde vamos agora? Pensou Kurotsushi. Deidara se levantou. Vamos ver como está o Kakuzu. Ouvi dizer que ele está muito mal. Kakuzu? Doente? A reação de Kurotsushi refletiu a de Deidara anteriormente. Sim, depressão. Aparentemente ele não come há dias, respondeu Deidara. Os dois compraram uma cesta de frutas e foram em direção à residência de Kakuzu e Idan. Ei, Kakuzu, pelo menos cumprimente seus visitantes.
Você tem companhia. Pare de ser tão rude. A voz alta de Idan podia ser ouvida de longe. Ao se aproximarem, Deidara e Kurotsuchi viram vários outros membros da Akatsuki já reunidos. Itachi, Kizami, Pen, Konan e Sasori. O único que faltava era Kakashi. Afinal, ele tinha acabado de se juntar à Akatsuki e ainda estava se adaptando à sua recente transformação sombria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.